Hello there. Good afternoon. How are you today? I am Rafael Cardoso, your English teacher. I'm gonna be with you for the next 25 minutes. We're going to learn a little bit more of the English language. How are you? Hope you're fine. Olá, boa tarde. Sou Rafael Cardoso, professor de inglês. A gente vai ficar juntinho aqui nos próximos 25 minutos para aprender um pouco mais sobre a estrutura da língua inglesa, desvendar as curiosidades. Lembrando que o início dessa aula foi ontem, tá? A gente começou falando de um assunto. E hoje a gente vai dar continuidade, tá certo? Só que antes da continuidade, a gente vai fazer um breve resgate, um breve resumo do que a gente já trabalhou na aula de ontem. Se você perdeu, vai lá no canal do EducaPE e você pode ter acesso a essa aula que já está lá gravada, tá certo? Então, já aproveitando o embalo, aqui em minhas mãos eu tenho esse convite para você. EducaPE tá lá no YouTube, tá certo? Você pode se inscrever, acompanhar todas as nossas ações, todas as nossas aulas que estão lá gravadas e disponíveis a qualquer momento. Além do canal do EducaPE no YouTube, a gente tem no Facebook. Então, essa transmissão, que também está na TV aberta, ela ocorre tanto no YouTube como também no Facebook. Então, você pode participar, pode interagir com a gente por lá. Além de tudo isso, a gente tem o EducaPE no Instagram. E aí eu te convido para você ir lá seguir a nossa página, o nosso perfil, que é o @educa_pe. O meu Instagram é o @RafaelCardosoReal. E aí, aquele aviso de sempre, de todas as aulas, né? Além disso, a gente tem o Conecta Aí, que é o aplicativo da Secretaria da Educação. Você pode baixar e interagir agora, em tempo real, com a gente aqui, tá certo? Então, se você é aluno da rede, aluno do estado de Pernambuco, tem um smartphone, baixa o aplicativo Conecta Aí. É só ir na lojinha do teu celular, na Apple Store ou na Google Play e procurar por Conecta Aí. E aí, para ter acesso, você precisa do seu e-mail institucional e da sua senha. Caso você ainda não saiba esse e-mail, você pode procurar a sua escola, a gestão, a secretaria, os professores, para eles te auxiliarem nessa descoberta aí desse e-mail institucional, tá? E aí daqui a pouco não, na verdade eu vou pegar aqui agora, eu vi que quando a aula estava começando, a Leandra disse aqui, eita, aula de inglês, eu amo. Leandra, um forte abraço para você. E aí daqui a pouco eu volto para ler as mensagens de vocês, a gente interagir mais, tá certo? E aí vamos embora para nossa revisão. A gente começou ontem falando a respeito do simple past, que na língua portuguesa vai ser traduzido como o passado simples. Tá? Eu utilizo esse tempo verbal para falar de uma ação que começou no passado e essa ação ela foi finalizada. Ela não tem mais nenhuma influência com o meu tempo presente. E aí a gente viu também que a língua inglesa ela faz uma distinção dos tempos verbais, né? A gente tem os tempos verbais simples, que é o passado simples, futuro simples e o presente simples. Na aula de ontem começamos com o passado, só que nas anteriores a gente já falou também a respeito do futuro, tá certo? Então tá faltando para vocês justamente o presente simples, mas eu acredito que vocês já viram em sala de aula com os seus professores ou nas aulas remotas, tá? Além dos tempos verbais simples, a gente tem os tempos verbais perfeitos e os continuous, que vocês vão trabalhar ao decorrer do ano e nos próximos anos também, segundo e terceiro ano. Beleza? E aí, já sabemos, né? O tempo verbal do passado simples é uma ação que começou e que foi finalizada, não tem mais nenhuma relação com o teu tempo atual. Por causa disso, todas as vezes que a gente forma frases no passado simples em inglês, a gente precisa determinar, a gente precisa identificar quando essa ação ela ocorreu. Se eu chego para você aí que está aí de casa agora e digo, gente, eu trabalhei. Trabalhei foi algo que eu comecei, que eu finalizei. Mas eu preciso identificar, ora, trabalhei, mas eu trabalhei quando? E aí, para isso, a gente faz uso de advérbios de tempo. Ontem eu trouxe para vocês duas palavrinhas, vamos tentar relembrar. A primeira foi last, tá? L-A-S-T, que significa último ou última. Tá certo? Então você diz, I worked last month. Last month seria o último mês, né? Eu trabalhei no último mês ou no mês passado. Além do last, a gente viu a palavra ago. Ago, que é traduzida como atrás. Esse ago, soletrando, tá certo? Seria o A-G-O. Vai ser traduzido como atrás, mas não referente à posição. Eu posso dizer para vocês, o quadro está atrás de mim. Só que nesse caso eu não utilizaria a palavra ago, porque esse ago ele determina, ele indica tempo, tá certo? Então, como assim atrás, Rafael, referente a tempo? Eu estudei há 2 minutos atrás. 2 minutos atrás, 2 minutes ago. Então lembra, se quer montar frases no passado simples em inglês, você precisa identificar quando a ação ocorreu. Deixa isso bem explícito lá nas tuas orações, tá certo? E aí a gente aprendeu também que quando a gente trabalha com esse tempo verbal, a gente faz uma distinção aí de verbos regulares e verbos irregulares. E aí eu aproveito já para conversar com vocês no Conecta Aí. Então quem está com o celular, quem está no Conecta Aí, responde para mim.
qual que seria a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares? Alguém consegue explicar aqui para mim? Vou dar um tempinho para que vocês mandem as respostas. Vamos lá. Estou vendo aqui que a Caroline está participando, Maria, o Nicolas da Silva, a Cilaine. E aí, como é que seria, qual que seria essa diferença entre verbos regulares e irregulares que a gente faz quando utilizamos o passado simples? Já dizendo para vocês, tá certo? O passado simples utiliza verbos regulares, que são aqueles verbos que na hora da conjugação eles vão obedecer a regras específicas, tá certo? E aí todo verbo regular, quando é conjugado no passado simples, ele recebe a terminação ed. Já os verbos irregulares, quando conjugados no passado, eles não recebem a terminação ed, eles mudam totalmente de sua forma. Tá? E aí a gente não tem, como a gente viu na aula de ontem, não tem uma regra específica que me diga esse verbo é um verbo regular, esse aqui é um verbo irregular. Não existe isso, infelizmente. A gente precisa sentar, estudar uma tabela de verbos irregulares e tentar colocá-los no dia a dia da gente. E aí, quando a gente trabalha muito com a língua inglesa, quando a gente lê muito, quando a gente escuta muito, isso tudo vai ficando internalizado, vai ficando de forma automática, tá certo? E aí a gente viu também, na aula de ontem, como formar frases afirmativas, positivas, negativas e interrogativas com o passado simples. Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês, eu trabalhei ontem, afirmando I worked yesterday. O verbo work, ele é um verbo regular, então quando conjugado no passado vai receber a terminação ed. Eu posso negar essa oração, eu posso dizer para vocês, eu não trabalhei ontem. E a gente viu que para negar frases em inglês no passado simples ou em qualquer outro tempo verbal, a gente não pode utilizar o not sozinho, o not, não pode. A gente tem que, além dele, utilizar o que a gente chama de verbos auxiliares. E aí, para cada tempo verbal, presente, passado ou futuro, eu tenho um verbo auxiliar que vai me ajudar nesse processo de montar frases negativas e de montar perguntas. E aí, será que vocês lembram qual é o verbo auxiliar do passado simples? Eu só tenho um, para negar e para perguntar. Qual que seria? É o did, tá certo? Então, negando eu não trabalhei, ficaria I did not, que na forma abreviada, na forma contraída, ficaria o didn't, tá certo? Que é o D-I-N-D-T, tá certo? I didn't, e aí depois o verbo principal sem nenhuma alteração, I didn't work. E aí eu até chamei a atenção de vocês, gente, vocês precisam lembrar muito disso, que é onde os alunos erram mais nesse assunto. O verbo ele só vai ser conjugado, ele só vai ser alterado no passado no modo afirmativo. Quando eu nego e quando eu faço uma pergunta, o teu verbo principal, a tua ação, ele volta para a forma base, para a forma de origem, beleza? Então, I didn't work. Esse work, ele não vai mais terminar em ed por ser a negativa. E na hora da pergunta, vocês lembram o que é que eu faço? Na hora da pergunta a gente tem a inversão sintática. Eu preciso mudar a posição de alguma coisa aí na tua oração. Quando eu não consigo mudar elementos de lugares, tá certo? Eu tenho que adicionar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Então lembra, no modo afirmativo eu começava com o sujeito, no modo negativo eu também começava com o sujeito, só que na pergunta eu não começo mais com o sujeito. Na pergunta eu vou começar com o teu verbo auxiliar, que é o did, lembra do passado? Então, perguntando para você aí de casa, você trabalhou ontem? Did you work? Did you work? E aí, joga o advérbio de tempo, que seria yesterday, como a gente viu ontem, né? Yesterday, ontem, anteontem seria the day before yesterday, e a gente viu alguns outros, tá certo? E aí, dando continuidade, na tua tela, vamos lá para a tua tela, a gente tem o seguinte, ó, verbo na forma base, verbo no passado. É a lista que a gente já trabalhou ontem também, tá certo? Esses verbos aí são verbos irregulares. Eu quero que vocês observem que na forma do passado, nenhum deles aí terminou em ed. Por quê? Porque ed somente vão receber os verbos regulares. Os irregulares mudam totalmente de forma. Acompanha comigo, tá certo a pronúncia. É interessante que cada vez que eu falo em inglês, leiam a palavra, falem uma frase em inglês, vocês repitam comigo. Os meus alunos DAs, reforço aquele aviso, né? Os meus alunos surdos, observem os sinais da intérprete e acompanhem como as palavras são escritas aí em inglês na tela de vocês. Tá certo? Então, o primeiro verbo a gente tem buy, que é o verbo comprar. No passado ficaria bought. Então, corta a tela para mim para eu dar um exemplo para vocês com esse verbo. Eu quero dizer, eu comprei ontem. Seria I bought yesterday. I bought, que é o teu verbo lá no passado, yesterday. Se eu quero negar, como é que ficaria? A gente tem que lembrar do verbo auxiliar nesse caso. Eu não comprei. I didn't. Mas será que eu digo I didn't bought ou I didn't buy?
E aí, qual que seria a resposta? Joga pra mim lá no Conecta Aí. Joga no Conecta Aí e eu vou verificar se vocês estão acertando, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok, a resposta ficaria I didn't buy, tá certo? Eu vou utilizar o verbo buy na forma original por ser uma negativa. E aí eu reforço aquele aviso que eu já tinha dito anteriormente. O verbo só vai ser alterado na forma lá da positiva, na forma afirmativa. E perguntando, você comprou, como é que ficaria? Vocês sabem? Joga a resposta para mim aqui no Conecta Aí, vai lá. Perguntando ficaria Did you buy? Did you buy? E mais uma vez o verbo permanece inalterado, por ser uma pergunta. Voltando para a tua tela, a gente tem lá o segundo verbo, tá certo? Que é o verbo choose, escolher. No passado ficaria chose. Observa que no passado ele perde um O e a pronúncia muda. Tá? O terceiro verbo a gente tem lá cut, que é cortar, e no passado também fica cut. Ele não altera a forma, a escrita, né, a grafia, e a pronúncia também permanece a mesma. Próximo verbo a gente tem lá o verbo drive, e no passado ficaria drove. Próximo, eat, que é o verbo comer, no passado ficaria ate, tá certo? Eu comi, I ate. E aí corta a tela para mim novamente. Vê só, a gente tem essa tabelinha bem pequena aí de verbos irregulares, perdão, só que é uma tabela enorme, tá certo? E aí vocês podem depois consultar o livro de vocês, o material didático, para ter acesso a outros verbos irregulares. Beleza? Não esqueçam disso, pratiquem bastante. Peguem os verbos irregulares, comecem a montar frases afirmativas, frases negativas e perguntas. E comece a ler essas perguntas, essas frases todos os dias, diariamente, para que vocês consigam, eu não digo memorizar, mas internalizar esses verbos, tá certo? E aí, além desses, tem um exemplo bem interessante que eu não coloquei na tela de vocês, que é o verbo ler. O verbo ler, que é o verbo read, tá certo? Soletrando R-E-A-D. No passado, ele fica da mesma forma, assim como cut, cortar, ficou. Só que ele vai mudar a pronúncia. O verbo cut não muda a pronúncia, mas o verbo ler vai mudar. Então, no presente, eu leio, ficaria I read. No passado, a pronúncia ficaria I read, como se eu estivesse pronunciando a cor vermelha, R-E-D. Tá? Então, se liga nisso aí. Read, portanto, é um verbo irregular. Ele não altera a forma gramatical, não, perdão, a grafia, tá certo? Mas ele também não recebe ED. Eu não posso dizer readed. Não existe, porque ele não é regular. Então, na próxima tela, a gente tem aí, ó, uma observação, preste atenção nisso. Cuidado com o did, tá? Ele pode ser verbo auxiliar e verbo principal ao mesmo tempo. Vamos tentar entender isso. Corta a tela para mim. A gente sabe que verbo auxiliar é aquele verbo que é utilizado nas construções da negativa e da pergunta, tá certo? Só que esse did aí, ele pode ser tanto um verbo auxiliar como um verbo principal. Como verbo principal, ele está indicando uma ação. E qual que seria a tradução do verbo did? É o verbo fazer, que é o verbo to do, do, tá? Do, só que no passado. Ele é um verbo irregular. Então eu posso dizer para vocês, ó, eu fiz a tarefa de casa, afirmando. Então eu poderia dizer, I did the homework. I did the homework. Só que esse did aí, nessa frase afirmativa, ele não vai estar funcionando como verbo auxiliar. Ele vai estar funcionando como um verbo principal, no sentido de fazer. Negando essa frase, a gente teria o seguinte, a gente teria que utilizar o did, né, como verbo auxiliar, indicando a negativa, que ficaria I didn't, e depois o verbo did como principal, só que ele voltaria para a forma de origem, do, por ser a negativa. Então, a frase ficaria I didn't do the homework. Perguntando, a gente vai utilizar o did indicando a pergunta, que é o auxiliar, e o outro do, tá certo? Que é o verbo principal, a atuação. Então, eu pergunto para você, você fez a atividade de casa? Did you do the homework? Então, lembra, guarda isso aqui, ó, na cabecinha de vocês, tá certo? Que o do, ele pode ser um verbo auxiliar, como também pode ser um verbo principal. Como verbo principal, ele significa fazer, beleza? E aí, dando continuidade, a gente tem lá, ó, como verbo principal, o did é irregular, como eu já comentei com vocês. Observe os exemplos a seguir. Vamos observar aí na tela, tá certo? A gente tem o exemplo número 1. You did your homework. You did your homework. Observa a sequência. A gente tem aí começando o sujeito, tá? O pronome you, você. A gente tem o did, que é o verbo principal, tá certo? Aí, nesse caso, ele passa a ideia de fazer, só que ele está conjugado no passado. Ele não terminou em ed, porque ele é um verbo irregular. Beleza? Depois a gente tem um adjetivo possessivo, your, que significa seu ou sua.
tá? E depois o substantivo homework, atividade de casa. Eu estou afirmando aí, você fez a sua lição de casa. Vê a frase número 2. A frase número 2 a gente tem a negativa da frase número 1. You didn't do your homework. A gente colocou o acréscimo ali do didn't, tá certo? Indicando que é uma negativa. E aquele did lá da primeira oração, da oração do número 1, ele deixou de ser did e passou a ser do por ser uma negativa. Número 3. Did you do your homework? Did you do your homework? Na número 3, a gente tem um did inicial, que é o verbo auxiliar, indicando a pergunta, depois sujeito e depois o verbo do, como verbo principal, passando no sentido de fazer. Did you do your homework? Você fez a sua lição de casa? Beleza? Próxima tela, a gente tem aí as regras de formação de frases no modo afirmativo, negativo e interrogativo dos verbos regulares são as mesmas para os verbos irregulares. Observe. Primeira frase, e aí eu vou fazer a leitura. Eu quero que vocês repitam comigo aí de casa, tá certo? Vamos fazer aquele trato. Então a frase diz o seguinte: She ate all the lunch last afternoon. She ate all the lunch last afternoon. Tradução. Ela comeu o almoço todo na última tarde. Ela comeu o almoço todo na última tarde. Observa a sequência, a gente tem o sujeito, a pessoa que realiza a ação, que é o she. A gente tem o verbo ate, que é um verbo irregular conjugado no passado. A gente viu ele naquela tabela, naquela lista, tá? All the lunch last afternoon. Last afternoon é um advérbio de tempo que está indicando quando a ação ocorreu, que foi na última tarde. A próxima frase, a gente tem lá a primeira frase, né, na forma negativa, beleza? Então, she did not, que na forma abreviada ficaria didn't. Observa que o verbo comer ele já sai do formato de passado e volta para o original, por ser negativa. Então, she didn't eat all the lunch last afternoon. Próxima frase é a pergunta. Did she eat all the lunch last afternoon? Did she eat all the lunch last afternoon? Beleza? E aí a gente tem o interrogativo negativo. Corta a tela para mim para que vocês entendam isso aí direitinho, tá? O interrogativo negativo é quando eu faço uma pergunta e essa pergunta já é na negativa. Eu chego para você e digo assim, ó, você não comeu? Observa que tem um não aí no meio da tua pergunta. Tá? Você não comeu? Como é que eu faria esse tipo de pergunta em inglês? Para que a gente faça esse tipo de pergunta em inglês, a gente precisa começar a tua pergunta com o verbo auxiliar, só que esse verbo auxiliar ele vai vir na negativa, na forma abreviada, didn't. Tá? Então coloca esse didn't no começo, depois sujeito, depois o verbo principal na forma original e o complemento da tua pergunta. Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Ó. Did, aí a estrutura, tá? Essa parte em vermelho, a gente tem didn't, mais sujeito, mais o verbo na forma básica, como eu já tinha dito anteriormente. E aí a gente tem uma outra forma, um outro formato de formar essas perguntas negativas, que é começando com o did, coloca o sujeito no meio e o not logo após o sujeito. A mais comum é a primeira, tá certo? É a primeira parte aí que está em vermelho. Observe os exemplos agora. Number 1. Número 1. Didn't Paul go to the movies yesterday? Didn't Paul go to the movies yesterday? Que significa, o Paulo não foi ao cinema ontem? Número 2. Did Paul not go to the movies yesterday? Paulo não foi ao cinema ontem. Nesse caso aí a gente está utilizando dois exemplos com as duas possíveis estruturas do interrogativo negativo, certo? Na próxima página a gente tem o Simple Past mais W8 Questions. E aí eu quero que corte a tela aqui para mim, para que vocês possam entender o que seria o W8 Question. Quando eu falo de perguntas em inglês, as perguntas em inglês podem começar, tá certo, com verbos auxiliares. E aí quando começam com verbos auxiliares, as respostas podem ser sim ou não. Já se começa com W8 Question, aí eu vou ter que dar mais detalhes. Eu não posso responder somente sim ou não. E aí cada W8 Question, que são perguntas, são palavras que começam com WH, cada uma delas passa uma ideia diferente. E aí eu preciso ter muito, mas muito cuidado em qual W8 eu vou utilizar, para não acabar passando uma mensagem, um sentido errado para a tua pergunta. Vamos observar essa tabela, vamos ver cada W8 Question e cada ideia que eles passam, tá certo? Então a gente tem lá, ó, deixa eu ver, na próxima página, a gente tem lá, what, que é o primeiro W8 Question, tá certo? Eu vou utilizar esse what aí para fazer perguntas relacionadas a coisas no geral. Então eu chego para você e digo, qual é a sua cor favorita? What is your favorite color? Tá certo? O que é que você fez ontem? What did you do yesterday? Já o which, que é o segundo W8 Question que está aí na tua tela,
ele se assemelha um pouquinho à ideia do what, tá certo? Em relação à tradução, só que ele é utilizado para escolha limitada. Como assim escolha limitada? Aí corta a tela para mim, para que eu possa te explicar um pouco melhor. Quando eu chego para você e pergunto, ó, o que é que você comeu ontem? Lasanha ou pizza? Eu estou te dando uma escolha aí, limitada, tá certo? Das duas opções, né, você vai ter que me dizer qual que você comeu, tá certo? Então, todas as vezes que eu estiver trabalhando com escolhas limitadas, eu devo optar pelo which, beleza? Voltando para a tua tela, a gente tem lá a terceira W8 question, que é o who. Eu utilizo para perguntar sobre pessoas e vai ser traduzido na língua portuguesa com o nosso quem, tá certo? Quem? Então, quem é o teu cantor favorito? Who is your favorite singer? Próximo, a gente tem lá o when, perguntando sobre tempo, que na língua portuguesa vai ser traduzido como quando. Tá? Quando você foi ao shopping? When did you go to the mall? When did you go to the mall? Why? Why é um dos porquês da língua inglesa. E aí pode cortar a tela para mim novamente, tá certo? Na língua inglesa a gente tem somente dois porquês. É bem simples, né? A gente tem o why, que é o porquê de perguntar. E a gente tem o because, que é o porquê de responder, de fazer uma explicação. Ao contrário da língua portuguesa, que a gente tem 4 porquês bem semelhantes, né? Não sei para que tanto porquê, quando a gente pode solucionar com 2. Ou com um só, né? Quem sabe. Voltando para a tua tela, a gente tem lá... Lembrando que o why, ele é utilizado para perguntar, então, motivo ou razão. Tá? O próximo a gente tem o whose, tá certo? Que indica posse, perguntando sobre posse. Então eu quero saber, de quem é aquele carro? Whose car is that? Whose car is that? E aí o penúltimo é o where, tá? Perguntando sobre localização, que seria traduzido na língua portuguesa como onde ou aonde. E o último, que não começa com W, é um intruso ali, né? Que seria o how, vai ser traduzido como, tá certo? Falando a respeito de modo. Então, como é que você está? How are you today? Como é que você fez isso? How did you do that? How did you do that? Então, corta a tela aqui para mim. Lembra, se a tua pergunta, isso aí independe do tempo verbal, se é presente, passado, futuro, se a tua pergunta começa com WH, essas palavrinhas aí que eu acabei de te mostrar, você não vai responder sim ou não como resposta. Você precisa dar detalhes. E os detalhes, claro, vão de acordo com a escolha do WH. Como a gente viu, cada um deles passa uma ideia. Beleza? Agora, se a tua pergunta começa diretamente com um verbo auxiliar, como did, por exemplo, no passado, aí você pode responder como sim ou não. E aí a gente viu na aula de ontem, né, como responder positivamente e como responder negativamente. Beleza? Vocês, tá tudo tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Conecta aí, tá certo? Se tem alguma pergunta específica de vocês que eu possa responder. Deixa eu ver aqui. Josué tá interagindo com a gente, Caroline também, Nicolas. Tem um nome aqui que eu acho, não vou nem me atrever, que eu acho que eu vou pronunciar de forma errada, mas eu acho que é Cransler, alguma coisa assim, Cransler. Enfim, mas pelo que eu tô vendo não tem dúvida, tá tudo tranquilo. Vamos continuar então, pra gente finalizar na tua tela, a gente tem lá, ó, let's practice. A primeira questão, a primeira frase diz o seguinte, I é o sujeito, um espaço vazio para você completar com o verbo que está entre parênteses, e a continuação da tua frase. Tem lá, I, espaço, the house twice yesterday. Eu tô querendo dizer que eu limpei a casa 2 vezes ontem. O verbo em questão é o verbo to clean. Para transformar ele em passado, a primeira coisa que eu tenho que perguntar a ele ele é um verbo regular ou irregular? Se for regular, ele vai terminar em ed. E aí eu digo para você, ele é regular. Então no passado ele fica cleaned, tá certo? Cleaned. I cleaned the house twice yesterday.